O presidente dos Estados Unidos tem uma reportagem agora, uma atualização. O Donald Trump, ele disse que não há sobreviventes no acidente envolvendo um helicóptero e um avião de 64 pessoas a bordo. As duas aeronaves bateram no ar e caíram num rio perto do aeroporto. Mergulhadores estão, neste momento, no local, tentando retirar esses corpos, mas é muito difícil porque essa água é congelante. A suspeita é de que o choque aconteceu no momento em que o avião estava se aproximando. Eu quero ir direto agora para os Estados Unidos, porque a Tina Roma vem aí com a atualização. Fala, Tina! Pois é, esse já é considerado um dos maiores acidentes aéreos dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump expressou condolências às famílias das vítimas e elogiou os esforços das equipes de resgate. Ele também questionou as ações do helicóptero militar envolvido no acidente. Donald Trump atribuiu a responsabilidade à tripulação do helicóptero e aos controladores de tráfego aéreo. A torre de controle do aeroporto Ronald Reagan, na capital do país, Washington, D.C., gravou o momento do acidente. O controlador pergunta se o helicóptero conseguia ver o avião pouco antes da colisão. Segundos depois, ele orienta a passar por trás do avião comercial. No momento em que o controlador vai dar um novo comando, funcionários reagem ao acidente. I don't know if you caught earlier what happened, but there was a collision on the approach. Este homem mostra a troca de mensagens que teve com a esposa. A mulher chegou a informar que a aeronave pousaria em 20 minutos, mas depois não respondeu mais aos contatos dele. O voo havia saído de Wichita, no Kansas, onde a esposa dele estava a trabalho. 2 campeões mundiais russos e membros da comunidade de patinação artística no gelo estão entre os passageiros do voo comercial. O avião transportava 60 passageiros e 4 tripulantes. No helicóptero militar, 3 soldados estavam a bordo. A aeronave foi encontrada partida em 3 pedaços, de cabeça para baixo. O piloto era experiente e estava na companhia aérea há 6 anos. Destroços do helicóptero também foram achados e passarão por análise. Segundo peritos, helicóptero e avião seguiam o padrão de voo e o desastre era absolutamente evitável. Agora há pouco, Donald Trump confirmou em coletiva que não há sobreviventes do acidente. A operação no rio Potomac foi alterada para a recuperação de corpos. Passaia, frio intenso, vento forte, gelo na água. As equipes de resgate enfrentam sérias condições climáticas, mas continuam trabalhando no local. Enquanto as autoridades prometem uma investigação completa e transparente sobre esse acidente. A caixa preta da aeronave já foi recuperada, mas um relatório preliminar pode demorar até 30 dias. Ok, obrigado pelas informações, Tina. Nós continuamos no local, o jornalismo da Record tem muita reportagem ainda sobre isso, tá? Até porque os trabalhos continuam e vai demorar bastante até que todos sejam encontrados, viu? Essa análise da torre de controle ali vai ser fundamental, né? Porque ela que dá exatamente o roteiro das aeronaves, ela que determina qual é o caminho, para onde vão, para onde não vão. A pergunta que fica, será que essa aeronave militar não informou o plano de voo porque era um treinamento secreto? Mas como é que você faz um treinamento secreto perto de um aeroporto? É tudo muito estranho, né? Muito. Você vai lembrar que ontem nós mostramos que um caça F-35, justamente lá nos Estados Unidos, acabou caindo também. Então, nesta semana, são 2 aeronaves militares que sofrem acidente. Estranho. Muito estranho, né? Muito. Vamos seguir? Nós falamos agora com especialistas em avião para tentar entender como esse acidente aconteceu. O Diogo da Luz, ele disse que tem uma suspeita. Vamos ouvir? O avião com os flaps abertos, flaps são aquelas peças que deixam a asa maior, são extensores das asas, elas mudam o desenho da asa. Aí o avião voa com o nariz mais elevado quando ele está extenso. Então, fazendo a curva e naquela posição, possivelmente o avião não podia ver o helicóptero. O helicóptero poderia ver o avião, sim. E possível, é muito comum que os militares, nesses casos, voem com aqueles óculos de visão noturna. Aí você vai me dizer, bom, então enxergariam ainda melhor. Para frente, sim, mas a visão fica, o campo de visão fica um pouco reduzido quando se usa esse tipo de óculos. Pode ser que os pilotos do helicóptero estivessem atentos a outra coisa e não tenham visto o avião. Pode ser também que eles estivessem olhando para outro avião que vinha mais ou menos 1 minuto atrás, mais à direita que esse do acidente, achando que era aquele que estavam vendo.
Agora, só vamos ter a certeza mesmo quando vierem as investigações. O Diogo da Luz é um grande especialista e ficou fácil de entender, né? É, muito. Ele passou essa posição. Para o piloto do avião é muito difícil. Mas por que o piloto do helicóptero não viu? Ele levantou agora uma suspeita que eu achei interessante. Você viu que eram 2 aviões. Sim. Talvez o helicóptero tivesse sido informado, mas os 3 tripulantes olharam para o avião que estava lá na frente e não para o avião que estava atrás. Porque depois da colisão a gente percebe que tem um avião que sobe, você nem desce mais. Estavam olhando para frente, mas tinha um arremete. avião de trás, né? Que eles se arremete. esqueceram. Exatamente.